Qual que é a origem desse dom de falar em línguas aí? Primeiramente, está lá em Atos 2, né? Descrito ali no Novo Testamento, esse dom de línguas aparece ali primeiramente nesse evento do Pentecoste, tá? Onde pessoas falando em línguas estranhas, outras pessoas conseguiram entender esse falar em línguas, esses idiomas. Então a gente entende que ali era idiomas. Também acontece em Atos 10, em Atos 19. E Paulo vai falar, vai dar melhores instruções e vai colocar alguns critérios para falar em línguas ali em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, tá? Nesses casos aí, a gente está falando de idiomas humanos, idiomas reais. Tinha o propósito de testemunhar o evangelho e autenticar a mensagem apostólica. Não era simplesmente falar por falar. Né? Alguns acreditam até que tinha um caráter temporário de transição entre o judaísmo e o cristianismo, e não sendo algo para as gerações posteriores. E depois da era apostólica, inclusive, nós não temos mais relatos confiáveis desse fenômeno com o mesmo sentido bíblico. Até existiu ali alguns grupos falando de forma mística, de forma suspeita, mas esses relatos não foram considerados ortodoxos. Os pais da igreja, né, aqueles teólogos ali do século II até o século V, eles registraram, inclusive, que esse dom cessou. Irineu, ali em 180 depois de Cristo, menciona que alguns ainda falavam em línguas ali, mas de modo raro e duvidoso. Crisóstomo, que é 400 anos depois de Cristo, esse dom, ele vai falar que esse dom foi concedido no início, mas cessou. Agora ninguém mais possuía. Agostinho, inclusive, em 430 depois de Cristo, vai falar que o sinal das línguas desapareceram, pois já se cumpriu o seu propósito. A gente conclui então que já no século IV a igreja reconhecia que o dom de línguas havia cessado naturalmente. E não se falou mais sobre isso. Já na Idade Média, que já vai aí do século VI até o século XV, durante esse período não teve nenhum movimento cristão sério, ortodoxo, registrando práticas de línguas estranhas. Não. Apenas movimentos místicos ou heréticos, como os montanistas tardios, albigenses, certos grupos visionários alegaram ali êxtases e vozes divinas, mas sempre fora da ortodoxia e sem base nas escrituras. Esses grupos foram muitas vezes rejeitados pela igreja justamente porque as manifestações eram caóticas, descontroladas e sem edificação. Agora nós vamos entrar no século XIX, né? O ressurgimento moderno das línguas. O fenômeno das línguas estranhas agora vai reaparecer após quase 1800 anos depois. Não entre os reformadores bíblicos, os protestantes, mas em movimentos místicos e restauracionistas. Pessoas que não tinham nenhuma certa ligação com o evangelho em alguns casos. Por exemplo, o movimento Holiness dos Estados Unidos, que foi lá em 1800, alguma coisa, surgiu no contexto do metodismo, com ênfase em segunda bênção e santificação total. Líderes como Charles Finney e Phoebe Palmer começaram a falar de uma experiência emocional intensa, porém sem a glossolalia ainda, ou seja, sem as palavras estranhas. Pelo menos nesse momento só manifestações estranhas. Tá? Já o movimento dos Shakers e os Inverjitas, né? Os Shakers dos Estados Unidos, tinham os gritos, danças e sons inteligíveis, muito semelhante inclusive às línguas modernas, às línguas estranhas modernas. Já o Edward Irving da Escócia, em 1830, na década de 1830, fundou o movimento Invigita, onde surgiram línguas proféticas, sons inarticulados e profecias emocionais. Até então esse é o embrião do falar em línguas estranhas. Esses registros, inclusive, mostram que as línguas modernas não nasceram dentro de igrejas bíblicas, mas de movimentos místicos, carismáticos, com forte carga emocional e espiritualista. Grave isso, meu amigo. Agora, no século XX, com o surgimento do pentecostalismo moderno, né, vai começar lá nos Estados Unidos também, no Kansas, em 1901, Charles Parham, pregador metodista, ensina que o sinal do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Sua aluna Agnes Osman é a primeira a falar em línguas, mas testemunhas disseram que eram sons sem sentido, não idiomas reais. Esse é um marco oficial do movimento pentecostal moderno. A Rua Azusa em Los Angeles, a famosa Rua Azusa, né? Liderado pelo William Seymour, um pastor negro e discípulo de Parham, ele tinha ali reuniões de avivamento, com gritos, quedas, êxtase e línguas. Veja aí o nascimento do falar em línguas dentro do pentecostalismo. Nasce então o pentecostalismo mundial, que se espalha rapidamente por igrejas e missões. O resultado disso, o pentecostalismo se divide em várias denominações.
Assembleia de Deus no Brasil, Igreja de Deus, Foursquare, e as línguas se tornaram marcas registradas do movimento, mesmo sem base textual sólida, sem nem continuidade histórica legítima com o cristianismo primitivo. Eles afirmavam que essas manifestações sobrenaturais de falar em línguas eram exatamente o que estava acontecendo ali. Concluímos então que esse falar em línguas ele tem um caráter muito duvidoso. E outra coisa que eu também gostaria de registrar aqui com vocês, os pentecostais, eles usam as suas referências fonéticas. Então no Brasil nós temos o falar em línguas dos pentecostais, só que você vai ver que eles usam somente fonemas, né, sons do próprio português. Então, por exemplo, paralelepípedo. Veja que essa palavra ela é formada por várias sílabas, sempre consoante vogal, consoante vogal. E o que os pentecostais fazem? Eles pegam sílabas desconexas, aleatórias, e colocam como se fosse uma comunicação. Por exemplo, do pipe lelera pá, que é, se você ouvir isso, você não entende nada, mas basicamente o que eu fiz foi pegar a palavra paralelepípedo ao contrário. Então, os pentecostais, eles colocam essas sílabas aleatórias e dizem que é o falar das línguas estranhas. Supostamente só Deus entenderia. Só que veja que o sistema fonético que eles usam ali, a referência fonética, é do próprio português. E quando você pega falantes de línguas estranhas de diferentes países, você vai ver que cada um está usando a referência fonética do seu idioma e não um idioma supostamente espiritual. Senão era pra gente colocar todos eles juntos falando e você perceberia uma certa similaridade. Teria Deus realmente estipulado essas manifestações como prova da sua presença? Eu sou o professor Dan, se você gostou desse vídeo, já siga, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.